na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse, percebe como Jesus ele muda? Mas ele não disse que é uma outra parábola, ele não disse que é uma outra porção, está tudo mesmo, está tudo interligado. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai, pai, dá-me parte dos bens e que tenho direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Verso de número 17. E ele, caindo em si, repita comigo, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E até aqui você diz amém. Lucas 15 é, para muitos, uma parábola, é o capítulo do resgate. E é uma parábola em 3 histórias. Para alguns estudiosos, eles consideram que são 3 parábolas. Como queira, Jesus estava contando uma verdade em 3 momentos. Jesus está sentado, ele está comendo e está sendo interpelado pelos fariseus, pelos publicanos, pelos questionadores da sua missão. E ele aproveita a deixa onde aqueles homens o questionam porque ele está sentado com pecadores. E conta essas histórias. Conta estas 3 histórias para trazer-lhes uma verdade absoluta. Qual é a verdade? Um Deus que resgata. Um Deus que tem uma missão específica de buscar e salvar a todos que se haviam perdido. As 3 histórias traz uma ideia de um Deus que não desiste, de um Deus que não se cansa, de um Deus que se importa pelos pecadores. Jesus está sentado com os pecadores por causa da sua missão e do seu senso de significância transferido para as pessoas. Isso mesmo. A vida de Jesus é trazer significado para a vida das pessoas. A importância da vida de Jesus é fazer com que as pessoas enxerguem a importância das suas próprias vidas, que somente pode ser validada por Cristo Jesus. Os fariseus não entendiam esse movimento de Jesus no meio das pessoas e daqueles que precisavam. Lucas 15, ele traz uma atenção. Pecadores se aproximam, religiosos criticam. E Jesus responde com essas histórias, que você já as conhece. Ele não quer aqui explicar um comportamento, ele quer revelar o coração do Pai. Ele quer revelar como Deus ele se comporta, como Deus age. Qual é o pensamento de Deus em meio a uma geração corrompida e perversa? Lucas 15, capítulo 15, versículo 2 diz que ele recebe pecadores. O Deus que recebe pecadores, o Deus que senta com pecadores, o Deus que se relaciona com pecadores,
é o que nós chamamos do escândalo da graça. De fato, não faz sentido alguém perfeito com imperfeito, alguém ilimitado com limitado, alguém poderoso com fraco, alguém justo com injusto. Mas a graça é justamente isso. A graça não é nos dar aquilo que nós merecemos. A graça é nos fornecer aquilo que precisamos. É o favor imerecido de Deus. É o olhar clínico de um Criador que quer que a sua criatura esteja próxima a si. E olhar para essas três histórias: uma ovelha que se perde, uma dracma que se perde e filhos que estão perdidos, não anulam, não interrompem, pelo contrário, só mostra o movimento de Deus diante da sua criação em toda a história. Aquele que não desiste de ninguém. A história de Lucas carrega para nós muitas verdades, das quais eu quero me limitar a algumas delas. Porque hoje nós estamos na celebração da Santa Ceia. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Daqui a uns instantes nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice. E é bem verdade que em um tempo moderno, controverso, cheio de modismos, alguns estão dizendo que a mesa é para todo mundo. Muitos estão dizendo que a mesa está disponível para todo mundo. Muitos estão oferecendo a mesa para todo mundo. Eu quero dizer a vocês que, ainda que o interesse de Deus é que todos participem da mesa, a mesa não é para todo mundo. Vai ter gente que vai ficar de fora da mesa. Vai ter gente que não vai querer fazer parte da mesa. Mas tem um povo, tem gente, homens e mulheres, que não por causa das suas capacidades intelectuais, raízes familiares que lhes dessem direito, homens e mulheres que estavam distantes de Deus, mas que por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Jesus, por causa de um dia onde você, eu, nós, este povo que se chama igreja, foi confrontado com essa palavra. Nós que estávamos como ovelha perdida, estávamos como a moeda perdida, como filhos perdidos, caímos em si. Fomos tocados por esta palavra, fomos confrontados com essa realidade e admitimos que não dava para viver do mesmo jeito, não dava para viver da mesma forma que outrora, porque uma vez que a nossa mente foi clareada pela verdade do Evangelho, se cumpriu o que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mesa não é para qualquer um. A mesa é para todos que um dia foram encontrados por esta graça. Em primeiro lugar, a história ela evidencia perdas gradativas. A história da ovelha perdida mostra que eram 100 ovelhas e uma se perde. A história da dracma mostra que eram 10 dracmas e uma se perde. E a história dos filhos, de forma destacada, são 2 filhos e um se perde. De 100, um se perde, é 1% de perda. De 10 dracmas, uma se perde, é 10% de perda.
E de 2 filhos não se perde, é 50% de perda. Olhar para a porção escriturística, nós percebemos de cara um alerta, e que eu transmito outra vez para vós outros: cuidado com as perdas. Porque todas as perdas da nossa vida, elas se tornam gradativas se eu não tomar conta delas. Jesus está escancarando, através dessa história, a possibilidade de nós alertarmos com a ideia de que nós não podemos sentar em cima de perdas. Existe uma mensagem aqui. Quando você perder alguma coisa, não se perca. Se por algum momento você perder alguma coisa, não se perca. Porque aquele pastor perdeu uma ovelha, mas ele não se perdeu. Aquela mulher perdeu dracmas, mas ela não se perdeu. Aquele pai, ele perdeu um filho, mas não se perdeu. Quer que eu te diga uma coisa? Na vida, em algum momento, a gente vai perder alguma coisa. Pastor, que palavra é essa? Em algum momento na nossa vida nós vamos perder alguma coisa. Nós não queremos, nós não programamos, mas pode acontecer. O que é que eu faço, pastor, nesse momento? Na perda, não se perca. Porque se por algum motivo a vida fez com que você tropeçasse, vacilasse, caísse, distanciasse, existe um Deus no céu. Eu disse que existe um Deus no céu, que nos dá a graça para que nós nos recuperemos rápido e não fiquemos presos nas perdas que a vida nos provoca. As perdas são gradativas. 2, as histórias nos evidenciam o local das perdas. A história da ovelha mostra que uma ovelha se perdeu fora de casa. A história da dracma mostra que algo se perdeu dentro de casa. E a história dos filhos mostra um filho que se perdeu porque saiu de casa. Eu quero chamar a sua atenção para o fato que na história do filho, não somente o filho pródigo é um personagem direto a ser avaliado. Você sabe perfeitamente que na história do filho pródigo, quando ele volta para casa e o pai o recebe gostoso, o pai faz festa, existia um outro filho dentro de casa que se queixa da forma como o pai o recebera. Esse filho que estava em casa, ele estava em casa, mas também estava perdido. Você repara que as 2 primeiras histórias, elas se conectam com a terceira? Porque a ovelha se perde fora, a moeda se perde dentro. Na casa daquele homem tem um filho que se perde porque foi para fora, e tem um filho que está perdido dentro de casa. Isso grita à minha mente, porque às vezes a gente acha que perdido é quem está fora da igreja, que o perigo é simplesmente estar distante da igreja. Sim, é perigoso ficar distante da igreja, mas pior é você estar dentro da igreja sem ser igreja. É muito claro no texto a ideia de que não é sobre o local. Porque se a gente for fazer aqui uma aplicação direta, mostrando que casa, a igreja, a pandemia fechou as igrejas, não tinha local físico para culto comunitário. E sim, muitos daqueles que se diziam crentes desviaram, porque eles estavam associando a sua vida espiritual ao local, ao ambiente. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas não tiveram experiências com Jesus, elas tiveram experiências com a igreja. Elas não tiveram experiência com Jesus, elas tiveram experiência com o culto. Porque no dia que a igreja fechou, que não teve culto, elas desviaram. Então quando eu olho para essa história, eu entendo que não é sobre local,
mas sobre quem você é em Deus, independente de onde você esteja. Estar no culto é maravilhoso, frequentar os cultos é intencional, estar na igreja e comunidade é uma indicação do próprio Deus. Não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Congregar é bíblico, mas quando a igreja fechar, seja crente em casa, seja crente na sua empresa, seja crente no seu colégio, seja crente na sua rua, seja crente onde você estiver, porque se a igreja fechar, o céu não fecha. Se o pastor não pregar, a sua Bíblia aberta é Deus falando com você. Está no templo, está nesse lugar, é seguro, é poderoso, é maravilhoso, mas nós não dependemos do templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque a partir do momento que a graça foi estabelecida, eu, você, todos nós somos lugar da manifestação de Deus. Então a história também revela os locais das perdas, não é somente fora, é dentro também. Em terceiro lugar, a história evidencia algo interessante. Já que estamos falando de perdas aqui, a Bíblia mostra quem se importa. Sim, porque se nós formos observar a história da ovelha, quem se importa em buscar é o pastor. Mas na história da dracma não tem pastor. Quem se importa na perda da dracma é uma mulher. Só que na história do filho pródigo, quem se importa não é o pastor nem uma mulher. Quem se importa é um pai, é um homem. Pastor, está claro, o que é que o senhor entende com isso? Eu entendo que quem se importa, a função de quem se importa, quem busca, a função de quem busca, quem se interessa, a função de quem interessa, não é de um departamento, não é de um gênero, não é função do pastor, não é função do presbítero, não é função de A, B ou C. Quem deve se importar, pastor? Você. Mulher, se importa. Homem, se importa. Jovem, se importa. Criança, se importa. Obreiro, se importa. Quem se importa a correr atrás de quem se perdeu? Todos aqueles que um dia foi encontrado. Pastor, se eu não me importo, significa que você está perdido. Se eu não me importo, significa que você ainda não foi encontrado. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Como é que você vai perdoar se você não entende o que é perdão? Como é que você vai oferecer graça se você não entende o que é graça? É impossível aquele que experimentou perdão não perdoar. É impossível quem não experimentou da compaixão não ter misericórdia. É impossível alguém que sabe o valor do resgate que teve, o Deus que foi lá num lago de encharco de lodo, que te tirou com mão forte. Nós que estávamos distantes, como ovelhas perdidas, como dracmas perdidas, como filhos perdidos, Deus não desceu para nos buscar. Deus usou um pastor, Deus usou um homem, Deus usou uma mulher. Então não fique sentado esperando que as coisas aconteçam. Deus está falando com você. Levanta dessa cadeira, olha ao seu redor, tem um monte de ovelha perdida, tem um monte de dracma perdida, tem um monte de filho perdido, e está chamando pelo seu nome. Hoje a minha oração é que o Espírito de Deus mostre para você alguém que está clamando por socorro, está pedindo ajuda, e de repente nós estamos com discursos legalistas, dizendo: não, já falei demais, já me importei demais, já mandei mensagem demais, já me esforcei demais. E o Espírito de Deus está dizendo: se esforce um pouco mais, corra um pouco mais, porque se Deus não desistiu de nós, nós não podemos desistir de ninguém. A mesa ainda tem lugar, e você foi chamado para resgatar alguém. A história evidencia também quem busca. Mas a história também, querido Ailton, mostra um Deus que não perde oportunidades. Gente, Deus não dá ponto sem nó, como diz o outro. Deus não perde oportunidade, irmão. A ovelha se perde, o pastor vai atrás, a dracma se perde, a mulher vai à casa. Você percebe uma coisa interessante aqui? Quando a ovelha se perde, o pastor se locomove para correr atrás. Quando a dracma se perde, a mulher
obviamente, ela vai se locomover, se movimentar para correr atrás. A pergunta é, por que o pastor correu atrás da ovelha, a mulher se movimentou para a dracma, e por que o pai não foi atrás do filho? A ovelha não tem senso de direção. Ela não sabe para onde voltar sozinha. A ovelha tem uma capacidade muito grande de escuta, mas pouco de direção e visão. Isso faz parte da característica da ovelha. Ela ouve muito bem, mas ela enxerga muito mal. Então a direção da ovelha precisa ter o pastor. Por isso que ela se perdeu. A dracma é um objeto, não tem vida, precisa da ajuda de alguém. Perceba que esses dois exemplos são daqueles que dependem de direção e de localização de origem. Pastor, por que o pai não vai atrás do filho? Porque o filho sabe o caminho de volta. Existem pessoas que a gente realmente vai ter que correr, a gente vai se esforçar, a gente vai trabalhar, batalhar. Mas tem gente que vai ter que despertar para voltar sozinho. Deus tem suas multiformes maneiras, e esse menino aqui, o texto que nós lemos, converge para a última história dos dois filhos. E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro de forma irresponsável e foi trabalhar para um homem e desejou comer a comida dos porcos. Obviamente, me ouça com atenção, com cuidado com o que eu vou dizer. Nós costumamos olhar para esse texto e dizer que o filho pródigo, quando a Bíblia fala e caindo em si, como nós lemos, fala do arrependimento deste moço. E de fato, este moço se arrepende, porque na oração dele ele verbaliza isso. Versículo de número 17, o texto diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A pergunta que não quer calar, o desejo de voltar para a casa do pai: é o pai ou a comida que o pai pode oferecer para ele? Em que momento do texto você vê esse menino caindo em si, dizendo: estou com saudade do meu pai, eu quero o aconchego do meu pai, eu quero a presença do meu pai, eu quero estar trabalhando com meu pai? Ele só lembrou do pai porque a fome bateu. Será que se ele tivesse dinheiro ainda, ele lembraria, cairia em si? Lembrem-se que a história de Lucas 15, os três relatos têm uma verdade absoluta: um Deus que resgata, um Deus que não desiste, um Deus que faz festa quando o êxito acontece. Mas na entrelinha destes textos a gente tira ali aplicações de verdades que nos saltam aos olhos. Esse menino, ele lembra do pai por causa da necessidade que ele teve. Eu não sei qual era a relação que ele tinha com esse pai, mas quando ele se vê necessitado, o texto diz: eu aqui pereço de fome, meu pai, até como empregado dele eu vou me dar melhor. Aí você fala assim: pastor, beleza, entendi. Rapaz, que tirada, hein? Pô, tu quer dizer que ele não se arrependeu da besteira que fez? Ele simplesmente foi para casa por causa da comida? Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele foi despertado por causa da comida. O filho cai em si, não por causa do valor do pai, mas daquilo que o pai poderia proporcionar. Só que você pode dizer assim: rapaz, que cara ingrato, hein? Que filho pródigo miserável. Eu estou contando a sua história. Eu estou contando a minha história.
Você quer me dizer que quando você se atraiu por Jesus, você já estava morrendo de amores por Ele? Você quer me dizer que o que atraiu a Jesus foi sua paixão única e exclusiva por Ele? Obviamente que eu não vou ser irresponsável e dizer que isso aqui é uma regra de 100%. Óbvio que não. Mas eu lhe garanto que muitos de nós fomos atraídos por Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele poderia proporcionar para a gente. Eu falo por mim e por meia dúzia. Eu aceitei Jesus quando me falaram da grande tribulação. Eu vou ficar aqui com o anticristo? Nem a pau. Eu quero esse Jesus. Um Jesus que ia me livrar da condenação. De repente alguém contou uma história da cruz para você e você falou: rapaz, o inferno é um lugar ruim. Quem me livra do inferno? Jesus, então é Ele que eu quero. Naturalmente nós somos atraídos por causa do poder que Ele opera. E está tudo certo. Ele opera poder para isso mesmo. Você lembra da antiga aliança? Quando o povo de Israel estava peregrinando e estava galgando momentos, estações para chegar na terra prometida. E nesse processo, muita gente desobediente, um povo distante de Deus, e Deus operando milagres, maravilhas. E Deus deixou claro, deixou notório, para sempre se lembrar dos feitos dele. Porque Ele é um Deus de Abraão, Ele é um Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Quando Gideão ele se depara com uma situação difícil que Deus chama ele, Gideão tem a audácia, a coragem de dizer: como é que o Senhor pode dizer que é comigo? Porque onde estão os teus feitos que nos disseram nossos pais? A mensagem do Deus Criador era transmitida de pai para filho pela oralidade, contando os feitos de Deus. Foi assim que o Evangelho chegou para a gente, contando os feitos de Deus, aquilo que Ele faz na pessoa, aquilo que Ele muda na vida da pessoa, os milagres que aconteceram na vida de A, de B e de C, os milagres que a Bíblia mostra, os feitos de Deus faz parte desse processo de resgate, porque nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas. Nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Pastor, isso é grave, isso é Bíblia. Você vai olhar o Antigo Testamento o tempo todo, Deus se revelando para o povo, operando milagre no meio do povo, sustentando o povo, dando vitória ao povo. E o povo depois da vitória desviava, o povo depois da vitória sossegava, o povo depois da vitória relaxava. E Deus levantava reis, Deus levantava profetas, Deus levantou juízes. E isso perpassou de muitos e muitos tempos, porque nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Só que Deus conhece a gente, Deus sabe como nos atrair. Eu sou pai de 2, eu sei como é que eu trago eles para perto, eu sei como é que eu trago eles para perto de mim, eu sei como é que eu atraio a eles. E Deus sabe como atrai os seus. Deus tem as suas estratégias, Deus sabe como nos conduzir. Neste momento a fome chega, aquele jovem cai em si, porque a atração de Deus começa por necessidade, mas termina com arrependimento. Você vive pela necessidade para querer aquilo que Deus pode fazer, mas quando você olha para aquilo que Ele pode fazer e conhece aquilo que é o Deus que faz, você diz: o que Ele pode fazer é muito bom, mas eu prefiro ficar com aquele que faz todas as coisas. A bênção é muito boa, mas eu prefiro ficar com o abençoador. Eu posso ficar com aquele que opera milagres, eu posso ficar com aquele que faz todas as coisas, que é muito melhor. Porque se eu ficar com aquilo que Ele faz, vai acabar. Se eu ficar com o milagre, vai acabar. Se eu ficar com a necessidade, vai acabar. Se eu ficar com a comida, vai acabar. Se eu ficar com o livramento, vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim, fomos atraídos, fomos contraídos por aquilo que Ele traz nas mãos, mas quando nós chegamos perto dEle, nós estamos atraídos por aquilo que Ele carrega no seu coração. Então levante a mão, você que foi atraído a Jesus, e que hoje você pode levantar a sua mão santa e dizer: sim, eu amo as bênçãos de Deus, sim, eu quero os livramentos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: nada é mais poderoso do que a presença dEle comigo. Nada é mais poderoso do que dizer que Deus é meu Pai, Deus é meu ajudador, Deus é meu consolador. Ele é tão poderoso que Ele veio, desceu
desceu, viveu, morreu, foi para o Pai, mas disse: ei, igreja Toque da Graça, fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Paracleto, vou mandar o outro Consolador. Ele vai estar convosco, ele vai estar convosco para se cumprir o que está escrito: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa mesa está preparada, não é para ricos somente, não é para poderosos somente, mas é para aqueles que foram atraídos talvez por aquilo que ele fez com a mão, mas agora nós somos presos pela sua santa e poderosa presença. O filho mais novo talvez voltou por um motivo errado, mas ele encontrou algo muito maior do que ele esperava. Quando ele volta para casa, ele espera o pai, ele enxerga o pai na porta. Irmão, você consegue perceber a beleza disso aqui? O filho que gasta tudo, quebra a cara, volta para casa com o discurso pronto, encontra o pai na porta de casa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não fecha a porta para ninguém, irmão. Quem fecha sou eu, quem fecha é você, quem fecha é a igreja, quem fecha a religião, quem fecha são os dogmas, quem fecha é o legalismo. Ainda que nós não possamos entender, Deus vai além daquilo que nós possamos perceber. Deus, Ele está interessado na sua alma. Se você caiu, se você tropeçou, se você errou, o justo pode cair até 7 vezes, mas não vai ficar prostrado. Pastor, mas eu não me enxergo nem mais como justo. Você está me assistindo por essa live, pode dizer: pastor, não me enquadro mais como justo, já estou distante. Sim, você está distante, está como um peregrino, está com uma folha seca, caída no chão, levada como para um para o lado, como o vento pode levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Porém eu tenho uma novidade para te dar: na casa de Deus, aonde tem todo tipo de filho, ainda tem um pai que está na porta esperando você voltar. Ainda tem um pai que está esperando você voltar. E se você é aquele que acredita nisso, meu irmão, reage com uma alegria, porque ele talvez ninguém te escolheria, talvez ninguém tombaria em você, talvez ninguém te notaria, mas Jesus foi lá aonde ninguém foi. Jesus foi lá e tomou você da onde ninguém tomava. Não teve cachaça, não teve prostituição, não teve adultério, não teve pecado que pudesse deter, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Existe uma progressão no texto. Primeiro, fome, a necessidade. 2, consciência, ele cai em si. 3, arrependimento, pequei. 4, decisão, levantar-me-ei. 5, ação, ele foi. Isto é um processo de proximidade que Deus gera em nós. A fome trouxe consciência. A consciência gerou arrependimento. O arrependimento levou ele ao Pai. E o que é que o pai fez, pastor? O pai revelou aquilo e entregou aquilo que ninguém pode entregar, de forma mais poderosa do que ele. O que, pastor? A graça. Ninguém restitui como ele restitui. Ninguém faz como ele faz. Ninguém veste como ele veste. Ninguém recebe como ele recebe. Pega o anel, aleluia, pega a veste. Vamos fazer uma festa, pega um novilho gordo. Não é qualquer novilho, é um novilho gordo. O novilho gordo é aquele que está sendo preparado para uma grande ocasião. É aquele que está preparado para uma grande ocasião. É aquele que está sendo preparado para uma grande ocasião. Enquanto quem está dentro da casa está reclamando, Deus está dizendo: eu quero esperar aquele que está lá fora. Eu quero esperar aquele que está chegando. Vocês podem se alegrar porque já foram alcançados, parabéns. Mas eu quero esperar quem está chegando. Ei, ainda há lugar para filhos distantes, ainda há lugar para desobedientes, ainda há lugar para filhos difíceis, aqueles que são cabeça dura. Não importa, Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo. E ei, daqui a pouco esses céus vão se abrir e nós não mais estaremos aqui. Termino. Sim, esse que estava distante, Deus traz para perto. Mas tem aquele que está dentro da casa, irmão.
e está se queixando daquele que está de fora e está chegando. Deus não quer que você se perca dentro de casa. Não se acostume. Não entre em uma letargia litúrgica automática de culto. Não venha para o culto esperando que as coisas vão acontecer do mesmo jeito, acreditando que aquilo que você vai receber desce daqui. Ei, o que Deus quer te entregar não desce daqui. O que Deus quer te entregar desce de lá. Ele usa quem está aqui, mas Ele usa também quem está aí do seu lado. Aleluia, eu disse que Deus usa quem está do seu lado. Deus usa você na sua casa, no seu trabalho. Deus usa quem Ele quiser, porque a bênção e a graça de Deus, ela não é oriunda, originária do que está na terra. De repente você está acostumado a ficar dentro da igreja do mesmo jeito, e você começa a inverter os papéis, porque aquele jovem, o irmão do filho pródigo, quando ver o irmão chegar, que ele procura saber que a festa está rolando à solta, ele diz: o que é que está acontecendo? E alguém diz para ele: seu irmão voltou. É motivo de ele se alegrar, não? Mas ele não se alegra. Ele vai ter um diálogo com o pai e vai dizer: eu estou aqui há tanto tempo contigo. Esse aí teu filho, nem chama de irmão, esse aí teu filho vai e gasta tudo com as prostitutas, e o senhor mata um bezerro, um novilho gordo para ele, o senhor nunca matou um cabrito para mim. E o pai olha para ele e fala: meu filho, você não me chamou de pai, mas eu te chamo de filho. Meu filho. Aquele jovem tem riqueza, mas não usufrui. Aquele jovem, ele é filho, mas vive como escravo. Aquele jovem, ele tem festa de alegria disponível, mas ele prefere a tristeza. Ele tem pai, mas ele não vive como filho. O Senhor está nos convidando esta noite a nós fazermos parte da mesa. E independente de onde você se perdeu, ou se você está na audácia de se perder, o Pai te chama para te resgatar hoje. O Pai te chama porque a ceia é feita não para os perfeitos, é para aqueles que foram encontrados e admitiram a sua vida de pecado e agora não vivem mais debaixo da condenação do pecado. Portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas existe uma condição. Qual, pastor? Discernir o que essa mesa representa. A mesa, ela é posta diante daqueles que foram resgatados, daqueles que foram encontrados. É para aqueles que reconhecem, é para aqueles que retornam, é para aqueles que se rendem. Isso aqui não é para forte, isso aqui não é para poderoso, isso aqui não é para autossuficiente, isso aqui não é para pessoa que se acha alguma coisa, não, irmão. Quem se acha demais já se perdeu, mas aqueles que admitem que um dia foi perdido, eles sabem que ele também foi achado. E nós estamos aqui para compreender uma verdade. Talvez eu fui uma ovelha, talvez eu fui uma dracma, talvez eu sou um filho que estou perdido dentro da casa, mas hoje o Espírito de Deus nos convida: vamos quebrar esse protocolo, vamos fazer uma festa para Deus e comer com uma alegria a mesa do Senhor. Vamos fazer uma festa para o nosso Deus e celebrar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, porque isto é ceia, é nos lembrar do sacrifício, mas não com tristeza, mas com uma alegria de um resgate poderoso, de filhos que estavam distantes e que agora estão perto, de filhos que estavam doentes que agora estão curados, de filhos que estavam perdidos e foram achados, de homens e mulheres que estavam mortos, mas agora a vida de Deus nasceu sobre você. Fica de pé glorificando a Deus comigo, por favor. Aproveitemos desta mesa. Aproveitemos para fazer parte com muito temor e com muita alegria dessa mesa. Não se permita viver no lugar dos que foram encontrados.
se comportando como perdido. Não se permita vestir a roupa, participar da liturgia dos achados, mas com um comportamento de perdida. Não se permita, a partir de hoje, ter uma consciência distante, sendo que o Pai está te chamando para perto. Olha para essa pessoa do seu lado, dá aquele melhor sorriso que você não deu hoje, você vai dar ele agora. Dá o melhor sorriso e fala assim, ó: a mesa está preparada para nós. Fale isso para pelo menos 3 pessoas. Diga: a mesa está preparada para nós. Aleluia, aleluia. Olha para trás, olha para frente e fala assim: irmão, coma da mesa, coma do pão, coma do cálice. Se você tem comunhão com Deus, a festa é para nós. O diabo não pode parar, o diabo não pode deter, o diabo não pode surpreender, o diabo não pode entrar. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Isso é noite de alegria, isso é noite de celebração. Nós vamos comer da mesa do Senhor, debaixo do sangue de Jesus. Não é por causa de força nem violência, é o Espírito de Deus que nos conduz para a mesa. Não é consciência de pecado. Pastor, pequei, preciso confessar, estou com minha vida enrolada. Tudo bem, vamos analisar, vamos trabalhar, vamos disciplinar, mas fique com a consciência de que, se o seu caso não é para correção, se não é para disciplina, se não é algo grave que precisa ser tratado, mas se alguma coisa que você já pediu perdão, a graça de Deus já te inundou, você já se reconciliou, a graça de Deus já te inundou, você já orou, a graça de Deus já te inundou. O diabo não tem poder de te limitar de comer da mesa, o diabo não tem poder para te impedir da mesa. Esse lugar aqui é para aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue. E se você acredita nisso, meu irmão, levante essas 2 mãos santas para agradecer. A mesa está preparada. Feche seus olhos, por favor, e oremos. Aleluia. Feche seus olhos e agradeça a Deus, porque você vai participar da mesa. Obreiros, venham para frente, por favor. Presbíteros, diáconos à frente, e você com seus olhos fechados. Esse é o seu momento de dizer: muito obrigado, Jesus, porque eu vou fazer parte da mesa. Muito obrigado, Jesus, porque nós vamos fazer parte da mesa. Esse é o momento de você orar ao Senhor, de você clamar ao Senhor, de você dizer: Jesus, obrigado, 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 obrigado. Obrigado porque eu não era digno, obrigado porque não foi por mérito meu, obrigado porque a graça me alcançou, a graça me alcançou. Esse é o momento de você agora usar as suas palavras em gratidão a Deus, as suas palavras com convicção e consciência plena de você agora fazer parte da mesa. Nesta hora, de repente, você pode pensar e dizer: meu Deus, eu estou aqui numa condição que eu preciso resolver um problema, não dá para tomar. Não tome a ceia, não tome para a sua condenação. Mas se você tem a consciência em paz, que você fez a sua parte, e se a tua consciência te traz paz, maior é Deus. Então esse é o seu momento com o Senhor. Esse é o seu momento com o Senhor. Esse é o seu momento com o Senhor. Apresente a Deus a sua vida agora, por favor. Por favor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?